Aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e também no Brasil, né? Tivemos aí a super quarta, mercado chacoalhou, no dia seguinte foi feriado aqui no Brasil, sexta-feira continuou emburacando aí, as ações emburacaram também no resto do mundo, aversão ao risco. Vamos bater um papo, vamos ver vou falar um pouquinho, né? Compartilhar o que eu tô lendo, o que eu acho que está acontecendo no mundo todo, não só nos Estados Unidos quanto no Brasil, e as oportunidades que existem em relação a isso. Bora lá! Vamos começar pelos Estados Unidos, cara. A gente tem uma inflação que é muito alta, né? Então a gente chegar e tá na faixa dos 12%, aí você pega juros aí a 13%, cara, ok, tudo bem, né? O Brasil já viveu isso, principalmente, eu tenho 38 anos, cara. Nós chegamos a pegar isso, mas os nossos pais pegaram muito mais isso, né? Essa inflação lá em cima e a taxa de juros também lá em cima. É uma cultura do brasileiro, né? Deixava o dinheiro guardado na poupança e isso está mudando um pouco. Mas nos Estados Unidos não. Estados Unidos eles têm uma taxa de juros muito baixa, né? A inflação costuma ser baixa. E o que aconteceu? Nós tivemos um CPI nos Estados Unidos de 1%, né? O que para eles é muito alto isso. E aí o que aconteceu? O Powell, também conhecido, vou botar a imagem aí, também conhecido como Serginho Grosman do mercado financeiro, ele foi lá e elevou a taxa de juros, cara. Então assim, isso é um bom sinal na verdade, porque até então o Fed, ele vinha falando que, na verdade, eles não estão preocupados com a inflação, né, que vai ser um pouso suave, a elevação a taxa de juros aumentando e depois ia chegar devagar, né, ia retornando. E na verdade o discurso mudou, mostra-se uma preocupação, na minha opinião, até tarde com relação a isso, mas eles têm muito mais informação do que nós temos, né? Então, mas eu acho que demorou, mas agora o Banco Central dos Estados Unidos está atuando, tá? Então, a gasolina lá está muito alta, não é só aqui no Brasil, a gasolina no geral está alta, lá eles trabalham com galão e o galão está alto, em alguns países o galão já está $5, então pensa que no início do ano era $2 e pouco, né, dependendo do estado. Então assim, cara, tá pesado para eles também e consequentemente isso pesa na inflação. O que nós temos agora que está acontecendo nos Estados Unidos? Período de férias, né? Entenda que num período de férias a galera viaja. Viajando, nós temos a aviação, na verdade, ela tá mais cara e nós temos a gasolina lá também que tá mais cara. Então pode ser que o americano ele viaje um pouco menos, né? Talvez se ele fosse para um estado X, uma distância X, ele vai para um estado mais próximo, mas ele tem a cultura de pegar e viajar. O que a gente tem que ficar de olho é que talvez a inflação de serviço, que é justamente essa questão da viagem, tende a puxar um pouco mais essa inflação de serviço nos Estados Unidos. A mão de obra, né, o trabalho nos Estados Unidos está forte também, está aquecido, o que favorece, tá, a esse consumo, a essa viagem, as coisas andarem, apesar de o americano ele está sentindo a inflação, então ele começa ele tem um poder de compra, né? Ele tá empregado, mas ele está sentindo a inflação, então ele começa a pesquisar onde comprar, está mais barato, comprar de repente um volume maior no atacado, então já começa a ter esse movimento do americano. Porém, é um período que a gente tem que ficar de olho, por quê? Porque essa inflação de serviço pode dificultar ao Fed de chegar e ficar controlando essa inflação, né, de estar segurando. E o papel do Banco Central em qualquer lugar do mundo é o seguinte: você tem que segurar a inflação. E uma das formas de você segurar a inflação é elevando a taxa de juros, né? O custo do dinheiro fica mais caro. Em compensação, nós temos um PIB também, que você não pode fazer com que o país não cresça. Então, você tem que saber dosar, né? Nem deixar muito frouxo e nem apertar demais. Então, eu acho que é importante a gente ficar de olho no que vai acontecer no período de junho, julho, né? Até agosto ali ainda é um período de férias nos Estados Unidos. Então é importante a gente ver o que está acontecendo, principalmente com os dados econômicos que vão estar saindo, tá? Só fazendo um adendo em relação antes da gente ir para o Brasil, nós temos uma Europa que está afundando, né? A Europa que tinha um papel importante no mundo, e eu acho que ela está começando a ficar cada vez mais apagada. E aí é o gancho que eu quero fazer. Aí entra o Brasil. Eu acho que o Brasil ele tem uma boa oportunidade, se houver investimentos, né, se houver uma relação de comércio exterior com outros países mais bem azeitada, para a gente começar Não estou falando que a gente tem que assumir o papel da Europa, mas alguém vai assumir. E eu acho que
tem oportunidades para países emergentes estarem assumindo esse papel. A Europa ela não está mais na mesma posição que ela estava antes, né, principalmente antes da guerra na Ucrânia. A inflação, a gente tem inflação no mundo inteiro. Tirando o Banco Central do Japão, está todo mundo subindo taxa de juros. Né? A gente tem a Argentina aqui que está com uma taxa de juros alta porque a inflação está lá em cima. Né? No Reino Unido subiu taxa de juros, na Suíça subiu taxa de juros, menos no Japão, que a inflação lá não é algo que preocupa os japoneses. Via de regra no mundo, isso está lá em cima. O que nós temos? 2 pontos. Nós temos a China, que é, cara, uma baita potência econômica, e nós temos os Estados Unidos, com uma baita potência econômica. A China, ela está entrando, né, ela já está com uma boa parte da África ali, em termos de relação comercial. O Brasil também tem uma forte relação comercial com a China. Um exemplo disso é o que a gente exporta para eles, e é o que eu costumo falar. A China indo bem, o Brasil ele tende a estar bem também. Né? Quando a China ligar um sinalzinho de alerta, a gente tem que ligar também, porque isso vai acabar impactando, querendo ou não, na nossa economia. E a nossa bolsa, o índice Bovespa, ele basicamente, não é que é basicamente, mas ele tem um peso forte de commodity, né? De exportação. Então, isso pesa quando a gente pensa no índice Bovespa, tá? Então, voltando a falar agora um pouquinho do Brasil. Nós tivemos essa elevação da taxa de juros, a nossa inflação está alta, e um ponto importante que eu costumo ouvir com frequência quando a gente começa a chegar em taxas de juros cada vez mais elevadas, e aí é um toque que a gente tem que dar, é o seguinte, cara, a taxa de juros está lá em cima, então a gente tem uma renda fixa mais atrativa? Tem. Está rendendo mais do que estava rendendo com 2% da taxa Selic? É óbvio que está. Qual o ponto? O ponto é que a inflação também está alta. Você não pode ter uma taxa Selic a 2% com uma inflação lá em cima. Isso a gente não vê. Então, quando a gente vê uma taxa de juros mais elevada, a gente tem que olhar para a inflação também para ver se ela não está mais elevada. Então, meramente como exemplo, se tivéssemos uma taxa de juros de 50%, cara, vou botar na renda fixa porque o meu dinheiro vai estar rendendo pra caramba na renda fixa. Beleza, coloca lá. Só agora, se você tiver uma inflação de 60%, o teu ganho real é negativo. O teu ganho real é de menos 10%. Por quê? Porque a inflação está corroendo esse valor. Né? Então, se você coloca 1.000 e no final do ano você pega 500, você vai ter 1.500. Só que com 1.500 tu não compra a mesma coisa que você compraria antes, um ano antes. Então, se você tem uma inflação de 60%, o que você vai ter? Você com 1.500 você vai chegar e não vai levar, por exemplo, no mercado a mesma coisa que você levaria antes. Por quê? Porque a inflação está 10% acima do que você está tendo de renda. Então, o teu ganho real, na verdade, é negativo. Isso quer dizer que você não tem ganho, que você está perdendo dinheiro. Então, esse é um ponto importante. Toda vez que a gente vê, então, uma taxa Selic, uma taxa mais elevada, a gente tem que olhar para a inflação. Olha ali para o lado, vamos olhar para a inflação e vamos ver qual é essa diferença que está acontecendo. Então, não adianta, tá? O importante não é quanto que rende a taxa, a sua remuneração na renda fixa. O importante é o ganho real que você tem. E eu estou falando de renda fixa, mas isso é com qualquer investimento. Renda variável é a mesma coisa. O importante é qual é a diferença do que você ganha diminuindo a inflação. Beleza? Então, até aí, estamos entendidos. O que nós temos, cara? Apesar da inflação estar alta e a taxa de juros também estar alta, a gente tem um dólar alto. Né? E para quem está aqui dentro do país, acaba sentindo muito. Né? Pensa que o dólar alto também influencia na nossa inflação. O principal, normalmente o maior mecanismo de conter a inflação é a taxa de juros. Mas quando o Banco Central ele atua para segurar o câmbio, né, por mais que o mercado ele determina o valor do câmbio, mas o Banco Central coloca leilão, né, fica tentando jogar o câmbio lá para baixo, apesar do mercado ser soberano em relação a isso. Então, se a gente parar para pensar, nós temos uma possibilidade que existe, que é o gringo botar dinheiro dentro do país. Cara, pensa de você chegar, você hoje saiu com R$1 do Brasil, e aí, sei lá, tu vai para a Argentina. Aí chega na Argentina, você dá R$1 e você recebe 5 pesos de volta. Cara, isso quer dizer que o teu dinheiro está barato. Né? Isso é o que ocorre com o gringo. O americano, se ele chegar aqui hoje, o dinheiro dele está valendo muito. Então, para ele investir aqui no país, obviamente, tendo uma perspectiva de crescimento, tendo vantagens econômicas para ele, né? Valendo a pena, cara, vou investir no país porque o país tende a crescer, porque ali se eu montar um negócio eu vou ter lucro. Obviamente, né? Ninguém faz doação, mas o dinheiro está barato, então é um investimento barato. Então, eu acredito que isso é um ponto favorável para a gente,
apesar de todo esse cenário. E considerando que temos uma Europa que está afundando, cara, existe um reposicionamento global que está acontecendo. Essa guerra na Ucrânia está puxando, você pega o petróleo, ele está mais caro, a Europa está sentindo a energia, né? O custo da energia para eles está mais pesado também, isso impacta diretamente nas fábricas, que impacta diretamente naqueles clientes, né, que a Europa tinha, tá? Então por isso que eu estou falando deles. Então o que acontece? Tivemos uma reunião do Biden com o Bolsonaro, tá? Há pouco tempo. O que isso quer dizer? Cara, vamos parar para pensar e olhar um pouquinho para trás. Antes, o Bolsonaro ele era muito próximo com o Trump, né, em termos de visão, até de perfil mesmo, de personalidade, eram pessoas muito próximas. Agora, o Bolsonaro, inclusive, pede ajuda do Biden com relação a essas eleições que estão acontecendo aqui. Então, o que mudou? De repente, o Biden gostou do Bolsonaro, né? O Bolsonaro que foi lá, assim que começou a reunião, assim que começou a guerra, Bolsonaro foi para uma reunião lá com o Putin, né? Por mais que já tivesse marcado, aquela coisa toda. Então, obviamente, aquilo não foi bem visto naquele momento e agora o Biden está se reunindo com o Bolsonaro. Então, acho assim, os Estados Unidos, isso é tudo o que eu entendo, tá? Da leitura que eu faço do que está acontecendo. Os Estados Unidos está vendo que a China está cada vez mais se expandindo, né? E a China já está muito dentro da África e está entrando cada vez mais no Brasil. E eu acho que o Biden está percebendo que está havendo um reposicionamento, que as coisas estão mudando, né? Tanto que hoje em dia não falam mais em globalização, mas falam em uma desglobalização. Mas eu acredito que eles querem ter tentáculos, né? Ter influência maior, né? Ter uma relação comercial maior com alguns países. E por isso que eu acho que o Biden se reuniu com o Bolsonaro, justamente por causa disso. Um pouquinho antes já tivemos o Elon Musk fazendo reunião aqui com o Bolsonaro, né? Com relação à empresa dele. Então, assim, eu acho que existe uma possibilidade, é algo que a gente tem que começar a ver, mas dado o cenário econômico, a inflação ela é global. A taxa de juros está aumentando no mundo inteiro. Então, o Brasil não está muito diferente em relação a isso. Mas está barato investir no país, né? Por mais que a gente tenha a volatilidade das eleições, e apesar disso meio que já está, não vou falar que está dado, mas a gente está há pouco tempo das eleições e a gente tem uma distância boa entre PT e entre o Lula e Bolsonaro, né? Então, assim, não quero entrar numa questão de política, mas não está nada muito acirrado até o momento. Pode ser que com o passar dos dias aí a coisa mude. Então, eu entendo que o Biden está querendo se aproximar sim, eu entendo que os Estados Unidos está vendo como oportunidade sim de entrar no país. Isso é muito bom, porque isso acaba gerando o quê? Emprego, isso acaba fazendo o país crescer, o que favorece o PIB, mas a gente tem que continuar de olho na inflação, porque isso também pressiona um pouco mais a inflação. Então, nesse ponto, tudo que está acontecendo, cara, tá ruim? Tá. Eu cheguei vou até colocar aí, eu cheguei a falar que eu acho que o mercado está mudando e a gente vai parar de ter uma economia de competição para uma economia de cooperação. Acho que isso muda, isso vai mudar, não vai ser de imediato, vai demorar um pouquinho, mas eu acho que tudo tende a caminhar para esse lado. Considerando que o ex-secretário do Tesouro Nacional, né, dos Estados Unidos falou que a característica econômica do que está acontecendo hoje historicamente levou à recessão nos Estados Unidos. Então, assim, apesar de hoje os Estados Unidos estar empregando, apesar da coisa dentro dos Estados Unidos não tá ruim, né? O que tá ruim é fora, dentro dos Estados Unidos não tá ruim, existe um perigo de recessão. Então, é preciso que algumas coisas aconteçam, né? Alguns movimentos, algumas movimentações ali aconteçam, e eu acho que o Biden está fazendo isso quando ele busca essa reunião com o Bolsonaro. Então, a gente tem que acompanhar, a gente tem que ver obviamente o desenrolar dessa história, ou se pode ser um mero palpite que não vai acontecer, né? O Marcelo pode estar viajando e tudo, mas eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, tá? Então, por enquanto, o que a gente tem de concreto é olho na China, ver o que está acontecendo com eles, e enquanto eles estiverem bem, eu acho que o Brasil também permanece bem na medida do possível, né? A gente viu aí alguns dias atrás a Bolsa caindo, não sei quantos dias seguidos, mas o gringo continuou entrando no país. Isso é importante. Imagina se o gringo estivesse saindo do país, o tamanho da queda que nós teríamos. Cara, isso pesa muito, isso pesa demais para a nossa bolsa.
Então a gente tem que ficar de olho e ficar de olho nessas movimentações. A guerra na Ucrânia, às vezes tem dia que a gente não tem nem notícia, mas tem que ficar de olho sim, porque a China, se tiver que pegar e entrar eles já estão ajudando com armamentos, né? Mas entrar fazendo parte realmente direta dessa guerra, eu acho que eles vão fazer. E aí eu acho que os Estados Unidos acabam entrando, a gente tem que ver se isso vai tomar uma proporção maior, porque se tomar uma proporção maior, tende a ficar ruim para todo mundo, né? Para todo mundo no globo. Vamos acompanhar. Existe um reposicionamento, precisamos ficar de olho nisso, mas enquanto a China tiver, principalmente com o coronavírus, né? Se eles estiverem conseguindo combater o coronavírus, corona zero, né? Covid zero e tal, cara, fica bom, tá? Se tiver começando a fechar lockdown, isso tende a desaquecer mesmo a economia deles, tá? E aí a gente tem que ficar de olho nos Estados Unidos, se é uma oportunidade deles estarem entrando, se vai acontecer alguma mudança, que eu acredito que a gente pode estar participando no momento atual de uma mudança de cenário, não só global, com esse lance que eu falei, da mudança de economia. Acho que existe uma possibilidade de recessão sim, mas eu acho que se o Brasil quiser, se tivermos uma boa relação com outros países, né, essa dando entrada, favorecendo, cara, o nosso país tem tudo para dar certo e tem tudo para pegar e caminhar com uma economia mais robusta, com uma economia mais forte, com um PIB melhor, mesmo que isso pressione a inflação. Então era isso que eu queria dizer. Vamos acompanhar os movimentos que estão acontecendo e só para a gente encerrar, eu acho que a grande lição que fica aqui é o que impacta na gente, né? Como investidor, como é que a gente se posiciona? Então não é porque a taxa de juros subiu que a gente já coloca na renda fixa. Então acho que tem que ficar de olho no seu ganho real. E outra, quando a taxa de juros sobe, normalmente, não é regra, a bolsa cai. Então vale a pena a gente ver sim como é que a gente vai se posicionar e depende do seu perfil de investidor. Se você só sabe operar quando a bolsa está subindo, comprado, cara, talvez você tenha que se posicionar de uma outra forma. Se você sabe operar quando a bolsa está caindo, quando a bolsa está lateral, e aí para a gente ganhar dinheiro com isso, a gente ganha dinheiro trabalhando com opções, que não importa qual direcional que a bolsa está tendo, não importa se a gente não sabe para onde a bolsa vai, a gente só precisa saber para onde a bolsa não vai, a gente consegue ganhar dinheiro também com opções. Então depende muito do teu perfil de investidor, entendendo, fazendo a leitura do cenário e como você se posiciona, como você sabe se posicionar, e aí sim você pega e escolhe o investimento correto. Beleza? Então é isso, cara. Curte o vídeo, não entendeu alguma coisa, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!